Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso 16º episódio. Hoje é um episódio super especial, além, claro, do nosso convidado aí, Victor Fernandes, que participou do nosso primeiro livecast. Hoje também é um episódio de comemoração a um ano, então a gente vai falar um pouco aí do que aconteceu nesse ano, vamos falar também do como foi, né, que a gente fez o primeiro livecast e como surgiu. Vitor, fica à vontade aí para falar um pouco pessoal, se apresentar mais uma vez. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite novamente. Valeu, Fabinho. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Victor Fernandes. Eu sou personal trainer, atuo na região de Recife e faz um ano que a gente começou o livecast com o Fabinho e essa semana ele chegou para mim e falou: já faz um ano e tal, vamos fazer novamente. E eu, nossa, um ano, passou muito rápido. E eu tenho certeza que cada convidado que passou aqui agregou bastante para os telespectadores, para as pessoas, e vai continuar, porque é apenas o primeiro ano de muitos que vão vir na frente. O Livecast é um sucesso e vai ser cada vez mais. E é uma satisfação estar participando e pela segunda vez. O primeiro episódio foi comigo e o primeiro episódio desse novo ano também comigo. E é bem legal poder somar com a experiência, com o conhecimento. E vamos lá. É isso aí, primeiro ponto, né, da gente falar sobre esse um ano, né, de livecast. Como o Vitor falou, foram os convidados, né, passaram por aqui várias pessoas, desde personal trainers, a última que foi com Cássia, que aí a gente falou sobre maternidade, sobre família, sobre filhos, e tantas outras pessoas, né, gente de Portugal, gente do Brasil que hoje mora nos Estados Unidos, e a grande maioria amigos, né, e outros que se tornaram amigos a partir do que eu conheci aqui na internet. Então, esse é um primeiro ponto, né? Foram muitas pessoas que passaram e vários amigos que surgiram ao longo desse ano, né? A partir desse projeto e a partir da internet também. E nada melhor também sobre aí para a gente começar falando um pouco como surgiu, né? Na verdade, eu nunca falei, só tem um post, eu acho que eu fiz no meu feed falando sobre como surgiu o livecast, que foi justamente de uma live, né? Naquele momento fazia muitas lives semanais no Instagram, e falava muito sobre carreira, sobre gestão. E Vitor, como tinha sido meu estagiário naquela época, eu disse, não, pô, vou conversar com o Vitor, e aí a gente resolveu fazer uma live, mas da live saiu um insight justamente para transformar aquilo, pô, por que não fazer um livecast, fazer uma live que depois vai se transformar em podcast. E aí, daquela live, digamos, informal, surgiu um projeto que já está aí há um ano. Ele ficou parado durante um bom tempo, mas agora em 2021 foi quando realmente eu decidi que queria fazer ele como projeto de vida mesmo, independente do que aconteça, estar aqui toda sexta, fazendo as gravações e quem sabe em breve fazer um conteúdo ao vivo com um engajamento maior, com interação maior das pessoas e alcançar muito mais pessoas, né? Então, eu acredito que acompanhar um pouco dessa evolução aí, falar um pouco dessa evolução e de como surgiu, é o primeiro ponto que a gente tem para abordar hoje. E você, Vitor, como foi aí esse um ano de mudança, a gente vivendo no meio dessa loucura, né, dessa pandemia? Fala aí pra gente. Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu voltar um pouquinho no que tu falou em relação ao... Tu explicando sobre o porquê, né, do livecast. Isso. Assim, hoje, se a gente parar e prestar atenção, o número de podcasts que a gente consegue ver na internet, no YouTube, em várias plataformas, só vem aumentando. Então, assim, a gente consegue fechar que virou uma tendência da internet o conteúdo dessa forma. A gente consegue ver grandes nomes com grandes e grandes podcasts muito ricos em conhecimento, como, por exemplo, o do Joe Rogan, do UFC,
E entre outros que isso vem, essa fama desses grandões vem despertando interesse de muita gente em fazer o mesmo. Quando eu falo mesmo, eu não falo em copiar a ideia, mas fazer com que tenha um start de novos conteúdos para a internet. E eu, particularmente, acompanho alguns podcasts, alguns mais voltados para a musculação, outros mais voltados para a carreira, assim como o seu também é. Então, é algo que só vem a somar com quem acompanha. Então, se você que acompanha os episódios do Livecast do Fábio, você é o que mais sai ganhando, porque cada experiência de cada convidado vai somando um aglomerado de informações que vai somar na tua vida, nas tuas escolhas, nas tuas decisões, no teu estilo de vida, e isso é fundamental, isso é muito bom. Bem, sobre esse ano que passou, como eu até falei antes, eu fiquei surpreso porque passou muito rápido o ano, mas foi, mesmo sendo rápido, foi também muito recheado de informações, pelo menos na minha vida. Foi um ano de muitas mudanças para mim, tanto na mente quanto literalmente mudança e, em questões profissionais, em questões pessoais, em questões emocionais. Eu lembro que no primeiro, né, que a gente fez, eu não sei exatamente se eu falei assim, mas eu falei algo parecido com, na época eu estava me referindo à situação de pandemia. Quando as dificuldades se apresentam, ou a gente fica parado e se deixa levar em conta a situação caótica e fica na da gente, ou então a gente cresce. O desconforto acaba fazendo a gente crescer, amadurecer e avançar. E foi basicamente isso que aconteceu. As dificuldades que a pandemia trouxeram foram como se fosse um trampolim para que a gente pudesse avançar. Não só eu, mas tenho certeza que você e muita gente, né, durante esse ano de 2020 conseguiu crescer. Foi um ano difícil, com muitos desafios, muitas dores para muita gente, mas muita gente conseguiu crescer. Muita gente conseguiu desenvolver coisas que antes não achava que era capaz, justamente pelo momento de dificuldade. Então, isso aconteceu comigo, profissionalmente falando, eu consegui ampliar os meus atendimentos. Aulas online, para mim, era algo muito distante e hoje, mesmo com as academias funcionando, aí parou novamente, mas enfim, mesmo com as academias disponíveis no Brasil e também em alguns lugares no exterior, tem algumas pessoas que ainda preferem continuar treinando em casa. E o que antes eu achava que era improvável, agora já é mais real. Ou seja, atender as pessoas online se fez parte do meu, como posso dizer, do meu acervo de atendimento. As aulas presenciais, a consultoria online que sempre aconteceu e a pandemia trouxe mais um instrumento de trabalho que são as aulas online. E realmente, assim, durante esse ano, né, várias mudanças, como você disse, essa necessidade, né, de avançar, acredito que ela é do ser humano, né? Mas nem todo mundo tem a capacidade de lidar com isso tão bem. Inclusive, vários estudos, vários livros trazem essa questão da importância da inteligência emocional, né? E é isso que acaba muitas vezes prejudicando as pessoas em relação a conseguirem se desenvolver, a conseguirem passar uma fase como a que a gente está passando. Eu me sinto realmente privilegiado por conseguir atender meus alunos, por conseguir manter minha carteira de clientes, por conseguir novos clientes, enquanto alguns setores realmente não tiveram essa possibilidade, né? Não tinham o que fazer, mas essas pessoas poderiam buscar realmente ali novas estratégias, novas fontes de receita,
Então, e outros, realmente, essa possibilidade não existia. Então, me sinto realmente muito privilegiado aí, apesar do cenário, de conseguir ter aumentado também a questão do faturamento, do número de clientes, e também ter conseguido encontrar um projeto que realmente eu gosto, né, de fazer, gosto da maneira como ele é feito. Falando um pouco também sobre como surgiu o Livecast, né, ele surgiu justamente com essa ideia, né, de trazer amigos e ter uma conversa de amigos, como se a gente tivesse tomando um café, tomando uma cerveja ali, tomando uma água. Tem gente que bebe, tem gente que gosta de café, enfim. O importante é a conversa com os amigos e os aprendizados que eles podem trazer, né? Numa conversa um pouco mais informal, mas não deixar de tratar dos assuntos realmente importantes da vida, do que realmente importa. Então, esse aí é uma outra lição, né? Me senti realmente privilegiado, apesar do que aconteceu. Eu tive o Covid, mas graças a Deus, né, não foi nada grave. Então, estou aqui para contar a história hoje, para gravar também mais um Uhum. episódio. Fabinho, deixa eu te perguntar. Além de... Porque, assim, pensando no contexto de que cada convidado que você chama para ter esse bate-papo, para ter essa experiência, né, de estar compartilhando um pouquinho da sua própria vida, sua própria carreira, para outras pessoas que vão estar assistindo, principalmente contigo, que é o âncora do Livecast. Então, assim, cada pessoa que veio aqui, com certeza, teve uma caminhada, está tendo uma caminhada, e vai ter uma caminhada muito particular. E talvez as pessoas, os grandes cases de sucesso não conseguiam imaginar-se naquela posição lá no começo. Então, já como hoje é um dia especial, você também vai responder algumas perguntas hoje. Então, assim, quando a gente fez aquele primeiro livecast, você imaginava que esse projeto ia ganhar essa magnitude, essa força, ou você fez aquele primeiro episódio de forma tão despretensiosa, despretensiosa, Despretensiosa. que você não imaginava que ele ia andar para frente? Na verdade, para ser bem sincero, ele surgiu realmente de uma maneira bem despretensiosa. E só depois que eu coloquei ele realmente para andar, né? A gente fez aquela live inicial e, como eu disse, ele passou um tempo parado. Mas depois, quando as coisas começaram a acontecer, foi que eu vi realmente ele tomando uma proporção totalmente diferente daquela que eu imaginava. Então, trazer pessoas, como eu disse, o caso da Cássia, que está lá no Japão, para conversar aqui, trazer amigos meus que hoje, por exemplo, o caso de Bruno, que mora em Santos, Paulo, que mora em Maranhão, você que mora aqui de Recife, algumas das pessoas que passaram por aqui, é realmente algo que eu não imaginava que iria acontecer, né? E da forma que aconteceu. Então, o outro ponto também para destacar a partir dessa pergunta que você fez é a generosidade das pessoas, porque a maioria das pessoas, assim, inclusive pessoas que eu não tinha um contato, como eu disse aqui, amigos, mas que eu admirava pelo trabalho que ela fazia na internet, que eu admirava enquanto pessoa, elas foram muito solícitas quando eu convidei, quando eu chamei para participar, se dispuseram a estar aqui, querendo ou não, é 1 hora do seu tempo, às vezes um pouco mais, mas fiquei assim realmente surpreso com essa generosidade que muitas vezes eu acreditava que ia ser uma barreira para conseguir trazer essas pessoas. Então, falei com muitas pessoas, fui olhar também minha rede de contatos, né, ao longo desses quase 10 anos aí na educação física e 7 anos de formado, né? Tive a oportunidade de passar por vários locais, trabalhar com várias pessoas e também convidar essas pessoas que tiveram contato comigo durante esse período assim da minha carreira profissional. Então hoje ele é um projeto que vem pessoas que surgiram a partir do meu trabalho ali no dia a dia, pessoas que eu admiro aqui o trabalho que elas fazem na internet,
pessoas que eu admiro realmente como pessoas, senão não convidaria elas para estarem aqui, mas ele tomou uma proporção totalmente diferente do que eu tinha em mente, né? Na verdade, eu nunca imaginei que ele poderia acontecer como ele está acontecendo. Uhum. Então, assim, além do fato que todo mundo consegue perceber que os conteúdos do livecast acabam somando para muitas pessoas. Por exemplo, eu vou trazer para a minha realidade. Um profissional de educação física recém-formado que consegue entrar no livecast e consegue visualizar ótimos conteúdos com ótimos profissionais que eu sei que passaram aqui no livecast, como, por exemplo, o professor Marcos Paulo, a professora Luísa Sena, entre outros da área, que podem acabar somando para esse estudante, para esse recém-formado na educação física, além das outras áreas, pessoas que possam assistir e sair desse conteúdo com uma perspectiva diferente. Ou seja, o conteúdo somou para a vida dessas pessoas. Mas eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Mas o quanto que cada pessoa que passou por aqui somou para a sua vida, para a sua prática, para os seus conceitos. Para mim, isso somou demais, né? Cada pessoa que passa aqui é um momento que eu tenho, na verdade, de também aprender com ela, com tudo que ela passou, as dificuldades. Teve o caso da Bruna que ela falou as lições lá que o avô passou para ela sobre os amigos, sobre uma pessoa para ela casar, para passar a vida. Então, esses foram alguns dos pontos assim que me marcaram, mas que toda pessoa que vem aqui, que eu converso, que a gente troca uma ideia, bate esse papo, é uma oportunidade que eu tenho de aprender e crescer com ela. Então, se eu pudesse assim tirar uma lição, se eu pudesse não, né? Eu tiro no mínimo uma lição de cada pessoa que passa por aqui em relação a melhorar como pessoa, como ser humano, melhorar como profissional, de dizer, pô, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que eu consigo fazer melhor. Eu sei que eu posso passar por uma dificuldade, mas ela também passou, ela conseguiu superar. Então, se ela superou, também consigo superar. E se eu não tiver, muitas vezes, a capacidade de superá-la, né? A gente diz muitas vezes desse esforço, né, solitário. Eu acho que esse esforço não é só da gente, né? Se não fosse literalmente a graça de Deus, a gente não conseguiria avançar com os nossos planos, mas ao mesmo tempo sabendo que as pessoas que passaram por aqui são pessoas que, em algum momento que eu tiver alguma dúvida, precisar delas para resolver que elas puderem me ajudar a resolver algum problema, eu sei que eu posso contar com elas também. Então, ele vai muito além realmente aí desse papo que a gente tem, ele acaba se estendendo, né? Como eu disse, a ideia é que ele fosse uma conversa de amigos e a ideia é que todo mundo que venha para cá seja uma pessoa que eu gostaria de ter como amigo, não só uma pessoa para participar aqui e fazer, digamos, mais um episódio, ser mais um número. Uhum. Eu acho assim, é a minha opinião, tá? Esse clima informal da coisa é a chave desse podcast. Desculpa, desse livecast. Porque tudo que é informal pode, de certa forma, para as pessoas limitadas em relação a conhecimento, denotar sentido de feito de qualquer forma. Porém, é muito pelo contrário. Tudo aquilo que é mais informal faz com que eu, consumidor do conteúdo, me identifique mais fácil com o que está sendo abordado, com o ambiente, com o clima. Então, você que está ouvindo o livecast, esse de hoje e os outros que passaram, você se sente em casa, porque essa informalidade da coisa traz você para perto da conversa.
Você não consegue falar, porque está gravado, mas assim, você consegue se envolver com o tema. Então, nesse ambiente de informalidade, que, friso mais uma vez, é algo bom e não ruim, eu quero que tu conte uma coisa para a galera. Quero que tu fale, um, sem citar nomes, mas uma cena engraçada do bastidor. Os bastidores do livecast. Então, quero que tu pensa aí poucos segundos e conta para a galera uma cena inusitada, uma situação engraçada, uma situação que foi nova para você, mas que você conseguiu tirar uma lição daquilo ali, algo legal para compartilhar do bastidor. Ou, ou a mais recente, assim, que tem logo na memória é a do último episódio, né? Do 15º, que foi com o Cássio, que eu, na verdade, estava a gravação ia ser na casa de Thaís, que é minha noiva, e, tipo assim, tava tudo ok, tudo certo, faltava 20 minutos para começar a gravação, começou uma obra do lado, no apartamento do lado, então a galera começou a bater, e aí eu tive que mandar mensagem para Cássia, ela estava no Japão, eu já sabia que era tarde, então eu fiquei preocupado por conta disso, e aí eu fui descer, quando eu desci o elevador não estava funcionando, então fui são 6 andares ali de escada. E aí, Foi e mal. aí tive que vir para cá e chegar aqui, o cenário é totalmente diferente, né? Então, de pegar as coisas, de organizar tudo. A estante, digamos, com os livros aqui, ela não estava preparada para receber, digamos, então tive que organizar as coisas ali, meio que de última hora, mas que na verdade são algumas coisas que a gente não pode controlar, né? Então, eu já tinha programado com ela há um tempo, sabia dessa questão do horário, aí eu fiquei preocupado, mas no fim das contas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o episódio, foi ao ar, foi um dos que o pessoal mais gostou, que comentaram aí, principalmente as mulheres, né? Cássia trabalha muito essa parte do papel da mulher, mostrando ali o dia a dia dela, mas foi uma das coisas assim mais engraçadas que hoje você, quando passa, acaba dando risada, né? Mas na hora você fica ali aquele famoso rindo de nervoso, né? Como o pessoal diz. Ah, legal, legal. Mas foi isso. Foi. Esse é o Ah, mais recente, assim, que eu lembro. Vai virar história. Quer dizer, já tá virando história. uhum, que massa, Fabinho. E assim, outra pergunta. É, eu sei, por ser seu amigo, que você tem algumas referências, algumas pessoas que são referências para você em relação à carreira, a estilo de vida. Eu posso até ser um pouquinho bem preciso em afirmar que Ícaro de Carvalho é um deles, Uhum. Joel J é um deles, entre outros, que eu sei que você tem como referências. Então, assim, acaba sendo uma pergunta meio uma hipótese, mas se você tivesse hoje, tá? Não espera o livecast bater 10 anos, não espera o livecast bater audiência grande. Mas se você tivesse hoje a oportunidade de trazer uma das tuas referências para o livecast, qual seria e por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma em responder isso. A primeira pessoa que vem na minha cabeça é Ícaro. Ícaro pela transformação que ele causou na minha vida. Então, quando eu fui... literalmente, quando eu conheci Ícaro, na verdade, através de Joel, quando eu participei de uma mentoria em Santos com ele, no lançamento do livro. E aí depois conheci, que eu fiquei acompanhando o conteúdo dele, só que aí eu sabia que ele trabalhava com marketing digital e eu fui em busca do marketing digital, né? Só que chegou lá, eu vi um cara que era pai de família, que já tinha na época 2 filhos, que era Teresa e Mateu. Ou Teresa não, Lavínia. Teresa é a mais nova. Então, que era um cara que era pai de família, que era bem sucedido em relação à carreira profissional dele, no que ele fazia, que era em relação ao marketing digital, aos lançamentos, e como cristão.
e observar também a vida que ele disse que tinha, né? Ele já falou várias vezes, fala isso sempre, que já fumou maconha, que foi pai de santo, e várias outras coisas que aconteceram na vida dele e o quanto Deus transformou a vida dele. Só que eu vi nele o exemplo da pessoa que eu queria ser. Então, quando eu conheci Ícaro, que eu comecei a acompanhar o conteúdo dele, eu me reaproximei. Eu sempre fui católico, mas não frequentava a igreja com regularidade, não conhecia bem, nunca havia realmente buscado conhecer como o que era a minha religião, o papel, os sacramentos, nada disso. Então, eu vivia, mas era, como o pessoal chama, mais um do IBGE. E aí, quando eu me reaproximei, as coisas foram acontecendo até eu participar do acampamento em 2020. E aí foi quando teve toda uma reviravolta na minha vida em relação à maneira como eu vivia antes, em relação à maneira como eu enxergo o meu trabalho, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo tudo hoje, né? E aí Deus colocou Thaís na minha vida, que foi, eu falei, acho que isso inclusive falo sempre, falei, acho no último podcast também, que eu renasci duas vezes em 2020. Uma foi quando eu participei do acampamento e outra foi quando Thaís apareceu na minha vida. Então, eu muito dessa mudança, ou essa mudança toda, foi Deus usando ele ali na minha vida. Então, hoje eu não teria dúvida de que seria ele que eu chamaria. E não só pela questão, muitas vezes, ele tem hoje, sei lá, quase 1 milhão de seguidores, tem faturamento aí, talvez possivelmente nem precise trabalhar mais, trabalha porque, digamos, quer, mas não essa questão. O que me chamou realmente a atenção é a figura, o exemplo dele. A maneira como ele vive, a maneira como ele é como um pai, de buscar melhorar a família. Então, eu sempre quis ser pai, sempre quis ter minha família, então eu vi nele ali a pessoa que eu poderia realmente me inspirar. E uma frase que está muito, essa semana está martelando muito na minha cabeça é que não tem como a gente falar de Deus, né? Tem como a gente viver. Então, a partir do momento que eu busquei viver o que ele deixou, os seus mandamentos, que eu busquei realmente seguir aquilo que ele deixou, eu vi as coisas mudarem. Aí, obviamente, é dizer, pô, Fábio, tua vida tá muito fácil hoje, não tem dificuldade nenhuma. Não. As dificuldades vêm, os problemas vêm, mas eu sei que eu não estou sozinho. Ele está ali do meu lado e todos os planos, minha família, meu trabalho, tudo eu entrego a ele. Então, isso surgiu a partir de quando eu conheci Ícaro. Então, hoje seria a pessoa que eu queria literalmente trazer para ter um episódio com ele. Inclusive, o nome dele está na minha planilha de planejamento, mas ainda não sei quando é que vou fazer o convite, porém, eu sei que não será agora. Aham. Caramba, mano. É, é, é difícil, né? Não se emocionar um pouquinho com isso que tu falou agora, sabe? Porque, caramba, deixa eu beber uma água aqui. É, eu te conheci, assim, vale destacar para quem está assistindo a importância de você escolher as pessoas certas para sua realidade, para você se inspirar e se, como você falou, você se vê no Ícaro. Então, é importante a gente fazer isso com muita inteligência, porque essas coisas realmente funcionam. Eu e falar isso não é um demérito para sua pessoa, muito pelo contrário. Quando eu te conheci, o Fábio que eu conheci nunca falaria coisas que você falou agora, sabe? Então, ver você antes
e ver a transformação que você passou, de certa forma, emociona, sabe? Porque, assim, engraçado que a gente nunca teve a oportunidade de falar isso pessoalmente, né? A gente sempre se vê na academia, enfim. E a gente nunca conversou sobre isso fora fora da câmera. Tá rolando aqui, mas enfim. Como a gente falou, o livecast ele é informal, ele é casa. Então ele é espaço para isso também. Caramba, eu fico feliz porque, como você falou assim, a minha vida acabou sofrendo transformações. Não, você não falou exatamente assim, mas a ideia. A minha Sim, vida sofreu transformações a partir do momento que aconteceu as duas coisas que você falou, né? O acampamento que você participou e quando você conheceu sua noiva, mas que antes teve e tem até hoje a influência de alguém. E esse alguém, no exemplo, é o Ícaro. Então, e eu e outros amigos, tenho certeza, são prova viva de que o que você falou agora não é mentira. O que você falou agora é pura verdade. Essa mudança aconteceu. Aconteceu sim. Eu posso afirmar isso para vocês que estão ouvindo. E, caramba, fico feliz por você, por isso, porque hoje a gente consegue ver um Fábio diferente, um Fábio mudado para melhor. E quando a gente melhora, a gente não melhora só para a gente. Quando a gente melhora o nosso contexto. As pessoas que convivem com a gente passam a ser melhor porque a gente melhorou. Aquela frase bem clichê, né? Você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Então, você chegou com essa mudança de vida para somar na média das pessoas que convivem com você. Por exemplo, se você é um dos 5 que eu convivo, você chegou para somar nesse sentido. Então, é muito importante esse tipo de coisa na vida da gente. Esse encontro muito pessoal, muito particular, mas que acaba sendo tão grandioso que transborda para a vida de outras pessoas. Top. sim, e quando acontece, na verdade, esse momento, não tem como. É como o Cássio falou, é irresistível. Não tem como você não sentir a presença de Deus ali no seu dia a dia e dizer, pô, ele... Quando Thaís apareceu, eu sabia que ele estava falando diretamente comigo, estava dizendo, ó, é aqui, agora eu estou falando com você. E eu sempre, na verdade, queria que ele falasse comigo. Obviamente, não quer dizer que, como eu disse, que hoje eu seja perfeito, que eu não tenha meus defeitos, mas não tem como eu falar, e hoje isso é muito na minha vida, não tem como eu chegar para você e dizer, Vitor, ó, Deus fez isso na minha vida, tal, mas você só vai saber a partir do momento que você buscar viver e você viver com ele, porque não tem, por mais que eu fale, então, hoje minha vida é muito em buscar realmente ali, enfim, como você, pegando um pouco da questão da gestão, né, que sempre se falou, do líder ser o exemplo, né? Então, hoje eu busco ser exemplo, assim como Ícaro foi para mim. Porque eu sei que eu não preciso estar falando 1 milhão de coisas na tua cabeça sobre, se não fosse o caso, sobre gestão, sobre como atuar profissionalmente, sobre o papel que Deus exerce sobre a minha vida. Eu preciso simplesmente viver. Porque a partir do momento que você chegar perto de mim e você ver a vida a maneira como eu vivo, como ele atua na minha vida, você também vai se sentir tocado. Então, hoje eu busco realmente isso. E não sou aquele tipo de cara que fica falando para todo mundo tal, e, enfim, enchendo o saco. E tem pessoas que elas têm esse papel, não de encher o saco, mas de levar a palavra de fala dele, mas hoje eu não me enxergo dessa maneira. Preciso ficar ali no quietinho, dando os meus passos e as pessoas verem como você pôde ver essa mudança na minha vida. Top, top. Show de bola. Vamos apimentar um pouquinho o assunto. Tu me conhece, tu sabe que eu gosto da polêmica. Ó, a gente sabe que quem cria conteúdo
sempre vai ter desafios. Sim. E muitas vezes, como criador de conteúdo, como personal, como escritor, como qualquer outra profissão, no meio do percurso, a gente sempre vai se deparar com as críticas. Então, assim, de forma bem confortável, livecast, ele já sofreu críticas? E se já sofreu, como é que você lidou com essas críticas? Por incrível que pareça, ainda não. Acho que a maior crítica é minha em relação às coisas que eu sei que dá para melhorar, mas que hoje ainda sei que não são possíveis. Você e todo mundo assim que me acompanha pelo Instagram mesmo, sabe que eu sempre falo da importância de você começar seus projetos e você dar o start. Se eu não tivesse começado ele, feito aquela live com você há um ano atrás, lá em 2020, o livecast não teria acontecido e ele não estaria no formato que ele está hoje. Se eu não tivesse desenvolvido outros projetos, eu não ia saber que aquele projeto talvez ali não fizesse sentido para mim, o que eu estivesse vendendo não fosse bem o que eu acreditasse. Então, é importante você começar realmente com as ferramentas que tem. Pô, onde é teu cenário, Fábio? Se alguém chegar para mim e falar, pô, qual é teu cenário? Eu digo, meu cenário é meu quarto e aí tem minha estante com os livros, minha pequena biblioteca, e é o que eu uso para fazer as gravações. E meu computador que eu já utilizava. Digamos, qual é o teu cenário ideal, Fábio? Pode ser que um dia eu venha a gravar no estúdio, onde as pessoas venham para ser convidadas, onde eu tenho a oportunidade de fazer uma gravação que vá além do que a gente vê aqui, de ter momentos fora, de fazer uma transição. Mas hoje, o que é possível é eu fazer nesse formato. Então, as críticas são mais em relação a minhas do que eu sei que pode acontecer, mas eu preciso ter paciência porque nem tudo vai acontecer no tempo que eu quero e nem como eu quero. Mas é como eu falei, dá para eu controlar algumas coisas. Teoricamente a live, né, com o Cássio estava controlada lá. Até 20 minutos antes, mudar tudo. E aí eu precisei mudar para ela acontecer. E em relação às críticas, elas não aconteceram em relação ao livecast, mas já aconteceram comigo. Naquele momento que elas aconteceram, não era bem uma crítica assim direta, mas foi algo que me marcou. Hoje eu deixei lá, então passou. E com esse amadurecimento que eu tive também, eu preciso entender que a pessoa talvez ela não estivesse passando por um momento tão legal, talvez ela precisasse falar ou por algum, sei lá, por inveja ou por não alcançar aquilo que eu tinha alcançado, mas que hoje, para mim, é algo que eu acabo abstraindo. E aí vem outra pergunta. Vamos supor, eu não gosto muito de trabalhar com suposições, eu gosto do que acontece. Mas se alguém fosse me criticar, pô, Fábio, tu tá fazendo livecast, quem és tu para fazer o livecast? Eu digo, pô, sou um cara aqui que encontrei nesse formato a melhor maneira de trazer um conteúdo aqui e a maneira de ser quem eu realmente sou. Mas eu perguntaria para a pessoa, tá, beleza, tá me criticando, mas e você, tá fazendo o que da sua vida? Qual o projeto que você está iniciando? O que você está querendo melhorar? Eu faria simplesmente essa pergunta. Ou, como eu disse, ignoraria e seguiria a minha vida. Eu acho que hoje eu estou buscando cada vez mais silenciar. Não é uma coisa, não é, não é fácil fazer isso, mas eu busco cada vez mais realmente falar menos, reagir menos e controlar ali realmente, não deixar de ser quem eu sou, mas saber que em alguns pontos eu posso melhorar muito mais. E não tem para que eu criticar o outro se eu também tenho inúmeros defeitos. Perfeito, muito bom. E assim, o legal que foi comigo da primeira vez, está sendo comigo agora, e eu tenho certeza que também foi assim com todos os participantes. Livecast não tem roteiro.
Livecast é ligar a câmera e conversar. Então, a gente não combinou nada. Ontem eu fui hoje de manhã, eu até comentei algo nesse sentido, aí tu me disse assim, não, pô, a gente vê, a gente conversa. Ou seja, a gente não fez roteiro nenhum, e então, eu quero que você que está assistindo isso, coloque aqui no comentário aqui no YouTube, é isso, Fabinho? Isso. Escreve aqui, rapidamente. Não é Fabinho que está pedindo, sou eu que estou pedindo, tá? Para você não acharem que ele está querendo aparecer. Escreve aqui embaixo no comentário porque conta uma historinha, uma breve historinha. Ele vai ler e vai curtir o comentário. Do porquê que o livecast é bom para você. Tipo assim, em episódio tal, tal coisa, me fez ter um insight de tal coisa. Pronto. Enfim, coloca aqui embaixo o porquê que o livecast é legal para você. Para quando aparecer um boca murcha para criticar o trabalho de Fabinho, Fabinho printar o teu comentário e mostrar para ele. Enfim, mas comenta aí embaixo. Sim, cara. Assim, eu sei que quando você faz o livecast com as pessoas, não é simplesmente perguntas e respostas. Você interage, você conversa. Não é um Sim. interrogatório. Claro que não é um interrogatório. Porém, na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes, você está como o entrevistador. E hoje, de forma bem natural, o papel se inverteu por conta dessa comemoração de 1 ano e tal. Então, assim, essa é uma pergunta bem pessoal para as pessoas, até mesmo as pessoas que já participaram do livecast, que assistem, ter essa resposta de ti. Qual a diferença de você estar fazendo as perguntas, de estar ali, entre aspas, sendo o entrevistador e passar a ser o entrevistado? Pô, acredito que, analisando aqui, né, brevemente, aqui eu estou mais tranquilo. Quando eu estou do outro lado, apesar do livecast continuar sendo o meu projeto, mas aí a responsabilidade acaba sendo um pouco maior das perguntas, de como fazer essa interação com a pessoa que está participando do episódio, de pô, esse conteúdo, essa conversa que a gente está tendo, ele está realmente contribuindo com as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo. Então, você falou da questão do roteiro, ele é realmente mais informal, tem as perguntas específicas que eu acabo fazendo, mas todo episódio é um novo friozinho ali na barriga, é uma nova pressão que acaba surgindo justamente dessa ideia de levar um conteúdo que seja legal, que as pessoas gostem e, ao mesmo tempo, por ser informal, mas que também possa ajudar, contribuir aí para ela melhorar a sua carreira profissional. E você Uhum, falou aí das pessoas que passaram, eu falei, né, e você fez uma pergunta sobre isso, das pessoas que passaram. Depois desse tempo todo aí, desses 15 episódios, hoje eu acabo tendo uma noção maior de que realmente são pessoas de várias áreas que eu tenho oportunidade de trazer para cá. Mas o objetivo maior é que elas consigam ser pessoas melhores, profissionais melhores, nas pequenas coisas ali do seu dia a dia. Não adianta ser o melhor, diga ali, o combatente na guerra, né? Se você chega em casa e não lava nenhum prato. Então, acredito que é isso. Se você não dá um bom dia para as pessoas que estão ali, se você não trata as pessoas que estão no seu dia a dia bem, então acredito que seja isso. legal. Essa pressão, esse papel de levar realmente um conteúdo legal para as pessoas que consomem. Legal. Legal, muito bom. É engraçado isso porque, assim, é uma grande responsabilidade. Independente de quantas pessoas assistem, se é 100 mil ou 1 milhão de pessoas. Eu estava vendo esses dias, acho que foi um story de alguém, ou foi algum vídeo no YouTube, ou foi um podcast, eu não lembro o que foi. Enfim, a mensagem era:
que as pessoas nunca se preocuparem com números. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu sei que você não se preocupa com números. Você faz acontecer e os resultados, eles são gradativos. Eles não são de repente. Nada acontece de repente. Tudo que acontece... Uma coisa que eu aprendi com o esporte muito tempo atrás é quando você começa em cima, você tende a cair. Mas quando você vem começando de baixo, você cresce. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, mas eu gero conteúdo, mas só que eu alcanço poucas pessoas, ou então eu sou um professor, seja lá o que for, um personal, um professor de violão, um professor de inglês, e tenho poucos alunos, poucas alunas e tal. Mas se você parar para pensar, e ser mais grato pelos poucos para você na sua mente, mas para muitos poderia ser muito, é melhor se você ser grato pelos poucos que você tem do que ficar se martirizando, se machucando, deixando a ansiedade tomar conta da tua mente, visualizando algo que você pode chegar, mas que tem todo um processo para que isso aconteça. Porque nada acontece do dia para a noite. Pode até acontecer, mas talvez o processo é o que dá sabor à jornada. Eu li isso em algum lugar, você não lembra onde. O caminho que dá... Tem até uma historinha bem legal sobre isso, que é um casal que foram viajar para um país distante, e daí eles tiveram que fazer várias escalas em vários voos, e o casal, o esposo estava super entediado, querendo chegar no destino final, enquanto a esposa dele estava super animada. Cada parada que eles faziam em cada aeroporto era 2, 3 horas para esperar o próximo voo. E ela estava aproveitando tudo aquilo, por mais que não fosse o destino final. Aí, quando chegaram no destino final, ela estava tão energizada das escalas. Quando chegou lá, ela não teve tempo para descansar e foi curtir a região que estavam. Enquanto o esposo, que estava doido para chegar no objetivo final, no lugar final, ele ficou tão entediado no percurso que quando ele chegou, ficou dormindo no quarto de hotel e não aproveitou nada do que aquele lugar poderia oferecer para ele. Moral da história: quando você não se interessa pelo caminho, né, do processo, você não vai também se interessar pelo final, pelo objetivo final, pelo prêmio final. Então, é bem legal isso. E é um exemplo que se aplica para um livecast. Ele começou de forma bem, como posso dizer, despretensiosa, novamente, e foi crescendo, 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 e você está curtindo o processo. E vamos supor que esse destino final seja aqui, conectando o livecast com o Ícaro de Carvalho. Mas até lá, você está curtindo o processo. Você não está pensando, quando é que vai chegar o dia que o Ícaro vai estar aqui, ou quando o Joel J vai estar aqui, ou quando até um nome internacional vai estar aqui. Calma, você está curtindo o processo. Eu acho isso bem legal, bem interessante. Tem uma... Eu já fui muito essa pessoa, né? Eu já fui muito a figura do marido aí para mim sempre foi muito objetivo, né? Mas com o passar dos anos eu fui aprendendo também a aproveitar a viagem. E aí quando eu falo de aproveitar a viagem, acho que eu falei isso aqui outras vezes também, não lembro. Mas é de você aproveitar a viagem, como você disse. Hoje eu estou gravando com o Vitor. Pô, então eu quero que seja massa com o Vitor hoje. Quero que esse seja o melhor episódio que eu possa fazer hoje, que a gente converse, que a gente realmente aqui interaja, traga conteúdo legal para a galera. Mas, se a viagem final foi Ícaro de Carvalho, também quero que esse último seja massa. E aí, quando a gente fala de projetos, né? Tem muitos projetos que vão ter altos e baixos, então em um determinado momento você
tá surfando ali uma onda e pode ser que a onda você caia da onda e você tenha que buscar uma nova onda para surfar, mas é você não deixar as coisas banda voou, deixar a vida me levar. É saber onde você quer chegar, é você ter literalmente ali um plano de vida, mas você aproveitar cada momento, dando ali realmente o seu melhor dia após dia. Top. Falando em planejamento, Fabinho, deixa eu te perguntar. Na tua opinião, para uma pessoa que quer se destacar naquilo que faz, independente do que seja, no ambiente virtual, no marketing digital, no ambiente físico, aulas, serviços, enfim, vendas, produtos, para uma pessoa que quer se destacar, quer ser relevante naquilo que faz. Se você precisasse destacar 3 pontos, 3 coisas que são fundamentais, essenciais, para que a pessoa alcance o objetivo, quais seriam? Referências, estudo e prática. Não adianta eu querer ser o melhor personal trainer para idosos se eu não tenho referências. Ah, beleza, talvez não tenha na minha área, então eu vou buscar referência mais próxima dos melhores personal trainers. E aí quando a gente fala do melhor personal trainer, eu preciso saber quais são os critérios que eu vou, na verdade, selecionar para que ele seja considerado o melhor personal trainer. Então, eu preciso ter referências, pelo menos 2, 3 referências. Estudo, para mim, é a base de tudo, né? Eu sempre participei de projetos de pesquisa, tive sempre essa questão da ciência enraigada aí dentro da minha graduação e depois no mestrado e hoje na minha prática clínica, na minha atuação enquanto personal. Então, o estudo para mim é a base de tudo, mas eu preciso também não só seguir o que acaba sendo formal, né? Falando aqui mais uma vez, me formei, ensino médio, vou para a faculdade, vou fazer uma pós-graduação. Não. Isso aí é só os 10% que você precisa, os 20%. Os outros 80% é o que você vai procurar fora, você fazer cursos fora. Então, o estudo. E o outro é a prática. Não adianta ficar simplesmente só lendo, só vendo teoria e lendo os melhores livros. Tudo. É importante, como eu disse, tá ali, mas eu preciso praticar, eu preciso atender pessoas. Não tem como eu saber como é uma venda se eu ficar só assistindo aula. Eu só vou saber como é que eu vou oferecer meu produto, ou como eu vou negociar com as pessoas, se eu for um vendedor. E aí, diariamente, quando você liga ali essa chave, né, quando você vira essa chave, falando um pouco mais sobre a questão da venda, você entende que você se vende todo dia. Me vendo para você em relação ao relacionamento que a gente tem, nossa amizade, com os meus pais, com os meus alunos. A venda ela acontece diariamente, então ela não precisa ser vista também como algo ruim. É você também ali oferecer o seu melhor e no caso dos alunos, dos nossos clientes, a gente está oferecendo o nosso melhor para resolver ali os problemas que eles têm. No nosso caso, a gente eu não estou resolvendo um problema seu, ou pode ser que, né, eu resolva um problema também, mas na verdade estou fazendo com que o nosso relacionamento ele melhore cada dia mais. E aí eu gosto sempre de trabalhar, estou estendendo só um pouquinho mais, questão de conta bancária positiva e negativa, né? Quanto mais você vai depositando, obviamente você vai tendo um saldo ali positivo. Por algum motivo, você tem alguma intercorrência, tem algum problema ali e magoe, aconteça, enfim, qualquer coisa que vá machucar ou diminuir ali a confiança que a pessoa que você tem aconteça, você vai ter um saldo ainda positivo na conta dela. Então você consegue trabalhar isso. Mas os 3 pontos que eu enxergo nesse momento são referências, estudo e prática. Você Top. precisa desses 3 pontos.
Top. Continuando sobre... A gente tem tempo ainda, né? Tem, pode ir. Continuando sobre esses top 3 que eu te pedi. Você falou sobre estudo. Então, assim, cada área vai ter a sua especificidade. Por exemplo, eu, como personal, eu posso e devo estudar assuntos pertinentes a vendas de aula do personal, conteúdos voltados às práticas dos exercícios, como biomecânica, atendimento de grupos especiais, se esse for o meu público-alvo, enfim. Um professor de violão vai precisar ter o domínio das técnicas musicais. Então, cada área vai ter a sua especificidade. Porém, existem alguns conteúdos que podem e, com certeza, são em comum para todas as profissões. Então, assim, se você pudesse listar, a gente consegue ver que você é um cara que gosta de ler, né? Basta olhar para trás. Então, se você pudesse listar um top 3 livros que toda pessoa precisaria ou precisa ler para se destacar na sua carreira e na sua vida pessoal, quais seriam? Era um livro que mexeu muito comigo, na época que eu era estagiário ainda, foi Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que aí hoje talvez seja uma coisa realmente mais clichê, né, que o pessoal fala, mas naquele momento fez muito sentido para mim, e quem lê vai saber porque eu falo isso. Talvez não se encaixe, porque hoje já temos termos, mas esse é o livro que eu recomendo, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A Única Coisa. E o outro livro que mudou muito assim meu pensamento foi Trabalhe 4 horas por semana. E aí pegando só fazendo um adendo, né, em relação ao trabalho 4 horas por semana. A ideia dele não é só que você trabalhe 4 horas por semana, tá? Porque ele fala muito sobre essa questão de produtividade, sobre você ter a possibilidade de terceirizar algumas funções. Então, é muito amplo. O livro é grosso, então é um livro relativamente denso, mas se você ler esses 3 livros aí, acredito que você vai conseguir dar uma realmente guinada aí. Então, acredito que esses foram os 3 livros assim que realmente profissionalmente me marcaram mais. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, A Única Coisa e o Trabalho 4 horas por semana. Top, top. Você criou o Livecast faz um ano. Você começou o Livecast entrevistando um ótimo personal. Passaram 15 convidados durante esse tempo e, ok. Tenho certeza que antes disso e durante isso, você admirou e admira ótimos e bons podcasts feitos por outras pessoas. Desses que você admira, comenta sobre um que te chamou a atenção e por que te chamou a atenção e por que você indica as pessoas do Livecast também assistir esse outro podcast. Cara, tem dois assim que um é daqui do Brasil, que é o Flow Podcast. Gostei muito do formato que eles fazem, né? Do ao vivo, dessa interação que eles têm com o pessoal. Então, eles começaram com um episódio por semana, não tenho certeza agora, e que hoje eles estão fazendo episódios todos os dias. Então, o Flow é um dos podcasts que eu gosto muito. Não acompanho sempre, acompanho alguns convidados mais assim esporadicamente, né, que me chamam a atenção. O outro, que na verdade inclusive foi o que eu fui estudar um pouco mais quando eu resolvi fazer o livecast, foi o que você falou, que é o de Joe Rogan. Então, são assim, pegar uma referência, né, uma nacional, que é o Flow, e o internacional, que é o de Joe Rogan. Então, esses foram os dois assim que eu me inspirei para trazer um pouco pro livecast. E não é um livecast, aliás, não é um podcast, mas que na verdade é um programa que
eu pretendo trazer, implementar algumas coisas que ele tem, que é o próximo convidado, com David Letterman, que tem na Netflix. Então, essas foram as 3 referências que eu utilizei para trazer aqui para o livecast. Então, os 2 podcasts e um programa são esses. Top, muito bom, muito bom. Esse próximo convidado, a plataforma é Netflix, né? Você falou? Isso, na Netflix. Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu já vi nos recomendados e parece ser realmente ser Muito muito bom. mais do que os podcasts, eu gosto muito do formato que o próximo convidado ele é feito, né? O The Next Guest. Que ele faz ali a conversa, como a gente está fazendo agora, mas aí ele traz alguns elementos fora daquele cenário, traz pessoas que seja ou do círculo de amizade ou do círculo familiar daquela pessoa que está participando daquele episódio. Então eu gosto muito desse formato. Quem sabe futuramente o livecast não acontece com alguns desses elementos. Olha aí, hein? Mas Insight. mas esse é realmente o que eu mais gosto do programa. E a primeira vez que eu assisti assim foi um programa que eu já gostei de cara. E acredito que assim, uma das coisas que eu sempre falo também é isso, né? Você tem Instagram, tem a Netflix, tem o YouTube, mas que você pode fazer dessas ferramentas não só ferramentas de entretenimento, né? Mas também de você buscar ali o conhecimento. E tem o TED também, né? Para quem não conhece, tem o TED, que aí tem várias palestras, enfim, pessoas espetaculares. Verdade, verdade. Top. Outra coisa, bem legal. Hoje, mais uma vez, sendo bem redundante, 1 ano de livecast. Hoje, bolinho para livecast. Bolinho de chocolate. E beleza. Você, hoje, todo mundo está conseguindo perceber que hoje está sendo um dia diferente, porque quem está perguntando é o boca aberta aqui, e você tem a experiência como o entrevistador, em 99,9% das vezes. Hoje você está tendo a experiência de ser o entrevistado, e ainda aqui, quero que você vá um pouco mais longe e você se visualize nem como entrevistador, nem como entrevistado, mas eu quero que você se visualize como consumidor dos conteúdos livecast, ok? Uma vez que você é um internauta, um consumidor do conteúdo, agora eu pergunto para o CEO da parada. Quem assiste livecast? Quem escuta livecast? Quem interage livecast? Sai do livecast com o quê? Para simplificar a pergunta, o que é que você quer gerar de forma prática e eficaz? O que é que você quer gerar para as pessoas que assistem, escutam livecast? Quero que elas aprendam lições que elas consigam aplicar no seu dia a dia, não só com apenas pessoas que já chegaram lá, mas com pessoas que estão trilhando esse caminho, com pessoas comuns e, quem sabe, trazer. Falei aí das pessoas que eu tive no meu. Durante minha trajetória profissional e pessoas que eu admiro da internet, né? Mas pode ser que eu traga uma senhora aqui que eu atenda, um aluno para falar. Então, que ela traga com lições ali, aprendam lições que elas consigam melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, suas ações ali no seu dia a dia. Não só se tornar um profissional melhor, mas se tornar uma pessoa melhor, que como você falou, consequentemente você vai melhorar enquanto profissional também. Verdade. É uma coisa atrelada da outra, né? Não tem como a gente fazer isolar
Exatamente. Não tem como eu isolar o Fábio que falou sobre Deus alguns minutos atrás da minha profissão. Minha profissão está inteiramente entregue a ele. Não tem como separar o Fábio que está lá no Instagram postando uma foto do final de semana ou postando uma foto sobre trabalho da pessoa que vai atender um cliente na segunda. Eu sou essa pessoa, eu sou esse Fábio. A história que, como você disse, que eu era antes e que eu acabei, digamos que o processo de evolução ele é contínuo, mas o antes e o depois daquele acampamento, daquele início de 2020, ele faz parte de quem Fábio é. Então, tudo isso faz parte da minha história. Muito bom. É porque questões emocionais, questões espirituais, questões físicas, questões profissionais são sempre conectadas. E questões, uma fase da nossa vida que sempre vai influenciar, de certa forma, as nossas escolhas hoje é a fase da infância. Então, para a gente colocar pressão aqui no livecast, fala para a gente uma situação da sua infância que, em tudo que você faz, nos atendimentos com os seus alunos, com o livecast, com os projetos, uma situação da sua infância que sempre vem à tona na sua mente quando você decide fazer acontecer alguma coisa, independente do que seja. Cara, acho Uma que lição. Uma lição. Não sei se seria bem uma lição, mas uma palavra que vem muito à minha mente agora é persistência, é resiliência, né? Alguns amigos meus do cursinho falam isso para mim. Inclusive uma amiga minha, que é a Suzy, ela me convidou uma vez ano passado também para falar um pouco sobre resiliência e a questão da persistência, né? Eu morava no sítio, mas eu sempre falei que eu iria embora dali. Desde criança eu falei, não sei qual era a idade exatamente, mas eu lembro que tinha um vizinho meu que ele trabalhava lá, e aí ele sempre falava para mim, me chamava Fábio Rocha. Ele era o sogro da minha irmã. E aí eu lembro de voltar já depois de estar na faculdade, ele fala, e aí, Fábio Rocha, como é que tá? E de lembrar desses episódios de que quando eu era criança, eu sempre falava que eu iria embora dali. Não importa o que fosse acontecer, eu sabia que eu queria ir embora. Então, eu coloquei aquele objetivo na minha vida e fui em busca de realizá-lo. E como eu disse, se Deus não quisesse que eu chegasse aqui, eu não teria conseguido chegar até aqui. O outro ponto é a resiliência no sentido de que eu passei por muitas dificuldades, então eu tive que pegar carona com ônibus, e tive que pegar carona em caminhão da CELP e caminhão de capim quando eu morava no interior para ir do sítio até a cidade, na época que eu estava fazendo cursinho. Essas são algumas das coisas, mas várias outras, né? Eu passei por dificuldades também na faculdade e depois também. Então, essas coisas foram me fortalecendo, mas eu tive resiliência. Eu digo que minha experiência, meu contato com Deus foi no acampamento, mas ele sempre esteve ali presente comigo, eu que não enxergava, e muitas vezes eu acabava não dando o valor que ele tinha e que ele tem na minha vida. Mas são essas duas palavras, resiliência e persistência. E aí não adianta também, quando a gente fala de persistência, né? Não adianta você querer ficar sempre batendo, às vezes, na mesma tecla, né? Alguns momentos você vai precisar mudar um caminho, você vai precisar tomar uma direção diferente, deixar um projeto de lado, deixar alguns projetos de lado e você seguir em frente. Porque aí você também precisa desse amadurecimento, às vezes, não tomar as decisões também por impulso. Às vezes as pessoas falam que eu tomo as decisões por impulso, mas na verdade, quando eu tomo a decisão,
É porque ela já martelou muito tempo aqui até eu dizer, não, agora é hora de seguir em frente. Então, são essas duas palavras, Vitor, é resiliência e persistência. E a terceira, se fosse adicionar uma terceira, é paciência. Porque, Uhum. como eu disse, nem sempre tudo vai acontecer na hora, no momento que a gente quer. Eu queria casar agora, mas não vou casar agora. Eu queria que outros projetos tivessem andado, mas eles não andaram. E aí surgiu o Uhum. Livecast e eu disse, pô, hoje eu quero esse projeto. Então, entende, nem tudo dá para eu controlar. Resiliência, persistência e paciência. Esse tema da persistência, né, da consistência, não, persistência, da perseverança, na verdade, é bem legal, porque, assim, trazer contexto para o teu exemplo. Você acabou de falar que você queria casar agora e é algo que vai precisar esperar mais um pouco. Entre outros projetos que você queria dar play e que vão precisar, por algum motivo, esperar mais um pouco. Às vezes, quando as coisas não dão certo na vida de uma pessoa, ela desiste de tudo, né? Tipo assim, Exatamente. aquele velho meme que já passou desde a época do Orkut, que tem um cara cavando um buraco e 1 centímetro depois ele achar os diamantes, mas ele para de cavar. Então, às vezes, uma coisa dá errada na nossa vida, a gente simplesmente chuta o balde e deixa tudo desmoronar. Mas ter essa inteligência emocional de entender que as coisas acontecem no devido tempo e, sem dúvida nenhuma, a fé é um alicerce para essa ideia na tua mente de que as coisas acontecem no tempo certo, que dá a segurança de você continuar olhando para frente, mesmo quando os seus objetivos eles não acontecem na hora que você quer. Sim, e a fé e o outro ponto é a família. Meus pais não terminaram, eu acho que meus pais estudaram até no máximo quarta série, mas eles nunca disseram para mim, Fábio, vai fazer isso aqui, vai, por exemplo, virar um médico, vai virar um advogado, são profissões que o pessoal geralmente acaba citando, porque Uhum. dá dinheiro. Eles se esforçaram da sua maneira, da minha mãe ali de conseguir pagar um cursinho para mim, eu ganhava um desconto, porque minha madrinha conseguiu então pagar um cursinho, se esforçar, meu pai lá trabalhando, trazendo comida para dentro de casa, no sítio, então eu sempre tive o apoio dos meus pais para, digamos, estar livre ali para conquistar minhas coisas. E quando vou buscar tomar decisões, tem uma frase que a minha mãe fala faça o que é melhor para você. Então, isso sempre está aqui dentro da minha cabeça quando eu vou tomar uma decisão. Mas a fé e a base familiar que eu tive, com certeza, fizeram eu, em alguns momentos, não dar uma pirada, né? Como se diz. Teve um momento da faculdade que eu tomei remédio controlado durante um tempo. Eram muitas coisas para mim. Eu morava num ambiente totalmente tranquilo. E aí sair do zero, literalmente, ao 100 Uhum. em um curto período de tempo, fez com que eu começasse a ter crise de enxaqueca. E aí é quando o livro lá entrou para mim. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele me ajudou porque foi nesse momento que eu conheci e aí eu comecei a lidar também, saber que eu não poderia controlar tudo, que nem tudo está sobre o meu controle, que hoje eu tenho a consciência de que, falando aqui mais uma vez em relação a Deus, que é Ele que está guiando meus passos, então pode ser que eu queira que isso aconteça hoje, agora, mas Ele não quer, mas porque lá na frente vai ter algo melhor para mim, vai ter um projeto melhor, vai ter um plano melhor, como está sendo o livecast. Uhum. Então, esses pontos. Verdade. O que acontece na vida da gente nunca é por acaso, né? Por exemplo, eu gosto muito de um cantor pernambucano chamado Leninho. Cada letra é massa, mas tem uma música que ele escreveu que fala que tudo é por acaso, mera estação. Sendo que não. As coisas nunca vão ser por acaso. Um ponto da nossa vida sempre vai estar conectado ao outro. É o outro.
Aí vai depender das nossas escolhas, as consequências das escolhas, as reações que a gente vai ter, as consequências das próprias escolhas. Então, é tudo isso que vai fazer a gente, que vai formar quem a gente é, né? Vai formar a gente uma pessoa, como você falou, resiliente, que é a palavra da moda, né? Mas que se aplica. Ou então uma pessoa que ainda está precisando encontrar essa resiliência e esse amadurecimento emocional para Exatamente. tocar as coisas da forma que devem. Top. E aí, mais perguntas, meu entrevistador de hoje? Ah, cara, tem tanta coisa que eu não perguntei que se eu perguntasse aí. É, não, brincadeira. Não, mas perguntei tudo. A última pergunta que eu, que eu quero fazer para fechar é uma pergunta simples, mas que eu acho que vale a pena você responder. A gente falou sobre os objetivos do livecast, da possibilidade de críticas, como responder elas. A gente falou sobre questões de vida, né? A mudança que você mesmo falou. A gente falou de referências. E, para fechar, se você precisasse resumir, são duas perguntas em uma. A primeira parte é, se você precisar, em uma palavra, aí você fala a palavra e explica ela se você quiser, resumir esse ano de livecast, qual seria essa palavra e por quê? E deixando de olhar para trás e olhando para frente. Qual livecast ele está fazendo um ano hoje e daqui a pouco ele vai fazer 10 anos. Então, a palavra que você tem do que passou e a palavra que você tem para o que vai vir. Qual seriam essas duas palavras? E se tu quiseres explicar o porquê de cada uma delas, é nóis. As duas primeiras palavras que vem, uma delas é gratidão por tudo que aconteceu nesse último ano, por todas as pessoas que passaram por aqui, por mais esse episódio que a gente está chegando ao final hoje, por tudo que aconteceu na minha vida nesse último ano, todos os aprendizados aí que eu tive, todas as lições que eu tive em relação à minha própria vida do dia a dia, em relação às lições que eu aprendi com cada pessoa que passou por aqui, e em relação ao daqui 10 anos continua. Continua, é, seja quem você realmente é, não queira ser diferente, não queira seguir o método porque fulaninho está fazendo esse método, não queira produzir conteúdo desse jeito porque fulaninho está produzindo conteúdo desse jeito, simplesmente seja você. Algumas não existe fórmula mágica, né? Não lembro agora quem foi que falou isso aqui uma vez, mas é isso, não existe fórmula mágica. Você precisa encontrar o que se identifica mais com você. Talvez esse projeto agora não, como eu disse, não me renda em termos financeiros, não atinja 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, mas é algo que eu estou fazendo consciente de que ele é o projeto que eu assumi para 5, 10 anos. Ter esse pensamento a longo prazo, independente do que possa acontecer. E dar sempre o meu melhor, o seu melhor, no caso, para quem está ouvindo, assistindo. Como eu falei, no seu dia a dia, nas pequenas ações que você faz, e colocar amor no que você faz. Excelente work. Show de bola, Fabi. Show de bola. É isso. E para você, como foi estar hoje no papel de entrevistador? Como foi participar aí desse? Sensacional. Ai, Ah, mano, foi.
foi top, porque por dois motivos. Primeiro, porque é gratificante, de verdade. É gratificante você, mesmo sem saber onde a coisa ia chegar, ser o pioneiro, ser o primeiro de um projeto e ter a oportunidade de voltar e continuar somando. E a segunda coisa é pela nossa amizade, que é difícil a gente falar isso hoje de forma deliberada, porque lidar com pessoas não é fácil, de verdade. A gente, vez ou outra, passa por decepções com pessoas, e dentro desse contexto, poucas pessoas se destacam que a gente pode realmente olhar e falar, não, essa pessoa passou na minha vida, e essa pessoa realmente é meu amigo, é minha amiga, e soma. E me dá a oportunidade de somar para a vida dela. Isso é amizade. E eu fico feliz por ter esse tipo de amizade com a sua pessoa. E por esse motivo que eu também fico feliz de estar aqui, porque é uma forma também da gente confraternizar um ano de livecast e também, de certa forma, confraternizar mais um ano de amizade. Então, é isso. Foi muito bom mesmo estar participando. Sempre que você precisar de mim aqui no livecast, vou estar aqui para somar, como se tu fosse Galvão Bueno e eu, Arnaldo César Coelho. E vocês que estão assistindo, se vocês querem ver esse Boca Aberta mais vezes no livecast, avisa para Fabinho, porque ele não vai adivinhar. E vai ser massa poder, em possibilidades futuras, continuar contribuindo para esse livecast. E tamo junto. Tamo junto, Vitor. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí por esse episódio de hoje tão especial. Tá aqui de volta. Gostei muito da nossa conversa, da maneira como você trouxe, enfim, todos esses pontos, né? Como você disse, não foi nada combinado, mas foi muito bom, gostei muito, realmente. E agradecer a todo mundo que está ouvindo esse episódio até o final, a todo mundo que aí está nesse um ano acompanhando o livecast, e que em breve você vai estar de volta aqui mais uma vez. E pessoal, muitíssimo obrigado por mais um episódio, esse aí especial de um ano, e nos vemos no próximo livecast. Abraço aí para vocês e até a próxima!